Bom final de tarde, seja bem-vindo, está no ar Destaque Rural Notícias. A partir de agora, ao vivo, as informações do agronegócio do dia, também as informações sobre economia. A gente também sempre traz as notícias do clima e as cotações nesta terça-feira, hoje é dia 29 de maio de 2018. Está no ar o Destaque Rural Notícias a partir de agora. Principal informação do dia, greve dos caminhoneiros e qual é o impacto disso, nos setores agropecuários. Essa é a principal informação do dia, na área do agronegócio. Mas eu quero começar falando sobre que o plantio da safra 2017-2018 de trigo atingiu 68% até ontem, um avanço de 16 pontos percentuais ante a semana anterior no Paraná. A informação é do DERAL, que é o Departamento de Economia Rural do Paraná, da Secretaria de Agricultura do Paraná. Conforme o departamento, em igual período do ano passado, 70% da safra já estava plantada, agora está em 68%. E em relação à situação das lavouras, 70% estão em boa situação, 63% estavam nessa situação na semana anterior. A proporção de plantações em condição média foi de 30% para 24% e a de lavouras em condição ruim foi de 7% para 6%. Em relação à colheita do milho verão, se manteve em 99%, é o mesmo percentual da semana passada. Há um ano também a retirada dos grãos atingia 99%. Agora sim, vamos atualizar as informações e os impactos sobre a greve dos caminhoneiros no agronegócio. A Cooperativa Central Aurora Alimentos informou hoje que a partir de amanhã, dia 30, vai retomar gradualmente as atividades em todas as suas plantas industriais de aves, suínos e leite. Segundo nota a imprensa da Aurora, a decisão foi tomada em face da constatação, de um lado, de que o movimento dos caminhoneiros conquistou as reivindicações que sustentava legitimamente no início do movimento. Do outro lado, encorajou a decisão o fato de se encontrar ameaçada de colapso a imensa cadeia produtiva da empresa formada por mais de 70 mil famílias rurais, 12 cooperativas agropecuárias e 16 plantas industriais que processam diariamente 1 milhão de aves, 20 mil suínos e 1.600.000 litros de leite. Sobre os impactos, então, da greve da Associação Brasileira de Frigoríficos, uma análise dessa associação, a Abrafrigo, estimou que com a paralisação, o setor de carne bovina deixou de movimentar nesses últimos 9 dias 4,5 bilhões de reais, tanto nas operações para o mercado interno como nas exportações. Inclusive, o presidente executivo da entidade, Péricles Salazar, disse em nota que os países importadores já começaram a questionar a capacidade do país de cumprir, então, os contratos de exportação. E disse em nota que eles começam a se movimentar para cancelar ou então considerar extintos esses contratos. De acordo com a própria Abrafrigo, a previsão era de que o Brasil chegasse a um total de exportações próximo de 7 bilhões de dólares neste ano de 2018 e nessa estimativa seria um crescimento de 10% sobre o ano de 2017. Agora a entidade certamente vai analisar aí os impactos que a greve dos caminhoneiros vai trazer aí para este setor. Além disso, também temos aqui as informações de um levantamento feito pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CPEA, dentre 30 mercados levantados da Exalc-USP, é o CPEA da Exalc-USP, os de aves, suínos e leite, segundo a Exalc, parecem ser os mais fragilizados diante da atual greve dos caminhoneiros, porque, segundo ela, além de se tratarem de animais que têm que ser alimentados, são setores que já passavam por dificuldades antes até mesmo da atual paralisação. No geral, o clima é de incertezas, com muitos colaboradores, inclusive do CPEA, se mostrando sem orientação num momento em que esses mercados caminhavam para uma possível recuperação. Então, o CPEA analisou da seguinte forma: mercado de aves, ainda que seja um setor integrado, as negociações envolvendo os frangos estão travadas
enquanto o avicultor não consegue receber insumos para alimentar os animais, os frigoríficos reduzem os abates. Muitos estão parados porque não há mais espaço nos estoques que não estão sendo escoados. Suínos, o cenário verificado no mercado é bastante parecido com o das aves, com muitos produtores racionando o uso de insumos enquanto frigoríficos reduzem ou paralisam os abates. No leite, as atividades na indústria estão limitadas ou suspensas em vários estados, inclusive no estado de São Paulo, e de acordo com levantamentos, 90% da amostra do CPEA não registra negociação e não há expectativa de retomada. Sobre os hortifrutis, atacadistas da CEAGESP, que é o maior centro de distribuição de alimentos, estão com dificuldades para receber boa parte das cargas de frutas e hortaliças. Então, essa é a situação aí dos hortifrutis. A paralisação dos caminhoneiros nos grãos e cereais tem inviabilizado as negociações no mercado de grãos. Os produtores, com receio de não conseguir entregar o produto, não ofertam lotes no mercado spot. Também na pecuária de corte, pecuaristas têm deixado os animais no pasto na tentativa de reduzir a necessidade de uso de suplementos. Então estão aí alguns impactos de alguns setores à greve dos caminhoneiros. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, estimou em 6 bilhões e 600 milhões os prejuízos para os produtores rurais nos 9 dias de bloqueio nas estradas por causa dessa paralisação. O valor se refere às perdas do valor bruto da produção, que mede então a estimativa de faturamento bruto, mas dentro da porteira. A CNA, em nota, diz que esse prejuízo é só na produção primária, não considera ainda o processamento, as indústrias e também a parte de insumos que estão tendo prejuízos também severos. E sobre isso, sobre a cadeia produtiva toda do agronegócio, a Frente Parlamentar da Agropecuária e também o Instituto Pensar Agropecuária, que reúne 40 entidades que representam o setor produtivo nacional, assinaram ontem à noite, inclusive, uma nota oficial sobre a paralisação de caminhoneiros. E no documento, as instituições reiteram que apoiaram as reivindicações, participaram das negociações em defesa dos caminhoneiros, atendidas então pelas medidas provisórias publicadas no Diário Oficial da União do último domingo. No entanto, a nota também esclarece que a extensão das manifestações já trouxe prejuízos substanciais ao setor agropecuário, refletidos também na sociedade brasileira e no consumidor final. Ao todo, estima-se cerca de 10 bilhões de prejuízo à economia brasileira, contando aí também o prejuízo das cadeias do agronegócio, segundo o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária e o Instituto Pensar Agropecuária. 10 bilhões de reais de prejuízos à economia brasileira desse setor da agricultura e pecuária brasileira. Nós temos também agora um comentário. As consequências da greve para os mercados de grãos foram grandes. Dos 3 grãos, o mais prejudicado foi o milho, porque sacrificou aves e suínos. Milhões de aves morreram. O trigo foi o menos afetado, porque o leite, por exemplo, tem que ser jogado fora, as aves morrem. Mas a farinha pode não ser produzida. Então, os moinhos pararam, conservaram o trigo em grão, eles tiveram um prejuízo de 9 dias parados. Isso resultou mais ou menos em 300 milhões de reais de farinhas não entregues durante esses 9 dias. Vai repercutir sobre os preços? Eu acho que não, porque é só acelerar as entregas agora, a gente retoma isso, se bem que todos vão ter prejuízos pelos 9 dias parados, a estrutura parada, pagando funcionário parado, deixando de receber dinheiro, tendo que usar dinheiro que está aplicado no banco para isso, então há uma perda, mas são as perdas menores. Os grãos não estão sendo entregues nos moinhos, isso travou o mercado, mas travou o mercado em patamares altos. Os preços no mercado de lotes estão sendo feitos ao redor de 1.100, 1.200 no Rio Grande do Sul, 1.200, 1.300 no Paraná, 1.300 em São Paulo. E deve continuar assim.
não deve subir muito, apesar de o dólar ter subido um pouco, o preço do trigo no mercado internacional também subiu um pouco, mas nós acreditamos que os preços cheguem nos moinhos ao redor de R$ 1.300 a tonelada. Isso permite pagar para os agricultores os preços de 46 no Paraná, 42 no Rio Grande do Sul, que é o que vem sendo praticado. Esses preços dão lucros altíssimos para os agricultores, em torno de 20% no Paraná, 10, 11% no Rio Grande do Sul, que são preços que ninguém esperava ter para esta safra. O mais importante é que esses mesmos lucros estão sendo projetados para a próxima safra. A maioria dos moinhos está fazendo contratos agora para receber o trigo em setembro e outubro e pagar estes preços também em setembro e outubro. O que eu quero chamar a atenção é o seguinte: nesta safra velha que está terminando, ganhou mais dinheiro quem esperou para vender no final da safra. Para a próxima safra, como ela vai começar com preços altos e depois vai ter uma grande oferta, a tendência é os preços caírem à medida que essa oferta vai entrando. Então vai vender melhor quem vender antes. Então quem vender agora, para setembro e outubro, vai ter preços melhores do que quem esperar para vender depois de colher. Principalmente em dezembro. Dezembro já vai ter trigo bastante no Brasil, os preços vão estar bem mais baixos do que estão hoje. Então, a greve para o trigo não vai influenciar muita coisa. Influenciou mais para os moinhos do que para os agricultores. Agora, para a soja, aí a coisa ficou preta, porque a grande parte da soja é exportada. E esses 9 dias foram 9 dias que não chegaram caminhões nos portos. Então não pôde se carregar os navios. Ou vai ter mais 10 dias de espera de cada navio. Vocês sabem quanto custa um dia de espera cada navio? $45 mil por dia de espera cada navio. Então, isso vezes 10 dá 450, quase $500 milhão por 10 dias de espera, essa greve, por navio. Vezes 50, 60 navios que tem nos portos brasileiros, isso vai dar 2, 3 milhões de dólares de prejuízo nos carregamentos de exportação de soja. Isso é descontado nos prêmios. Cada porto tem um prêmio sobre a cotação de Chicago, conforme a maior ou menor demanda sobre este porto. Como não há entrega de mercadoria nos portos brasileiros, então os prêmios dos portos brasileiros caíram muito. Vocês lembram que na metade de abril, os prêmios nos portos chegaram a 170 centavos acima da cotação da Bolsa de Chicago. Hoje estão a 70, caíram 100 pontos, por causa dessa falta de demanda que surgiu após a não entrega das mercadorias nos portos. E não se sabe quando é que vai se resolver definitivamente essas entregas. Por enquanto, parece que nenhum caminhão de soja está passando nesses controles aí. Então, os grandes prejudicados são os do setor de soja. Também as entregas de farelo, as indústrias esmagadoras de soja não conseguem entregar farelo de soja que elas produzem. Então também elas não estão esmagando. Há 10 dias que elas não estão esmagando, ou esmagam só até a sua capacidade de armazenagem, depois tem que parar, porque elas não conseguem entregar farelo nas fábricas de ração. E a fábrica de ração não consegue fazer a ração, não consegue entregar para os produtores de carne. É tudo uma cadeia. O prejuízo do agronegócio é grande. Está se falando em fazer uma ação contra não sei quem para se ressarcir desses prejuízos. Eu acho um pouco difícil, porque você não sabe a quem culpar por tudo isso aí. Então, o mercado de soja está parado. O mercado de trigo está parado. O mercado de milho está parado. Talvez agora, com o final da greve, a coisa retome, mas vai levar de 10 dias a 2 meses para se normalizar tudo. Então os prejuízos vão continuar daqui para frente.
mas os preços continuam bons para os agricultores. Como eu disse, os preços do trigo estão ótimos para esta safra, em torno de R$ 46 para os agricultores no Paraná e R$ 48 para a próxima safra. Então, lucros de 20% no trigo, isso é uma coisa inconcebível até pouco tempo atrás. No caso da soja, os contratos estão sendo feitos a R$ 80 a saca hoje e R$ 80 para maio do ano que vem. Eu acho que tem que agarrar isso, porque é um lucro de mais de 50%. Então você tem que pensar no lucro que você vai ter. Ah, mas se vai subir? Não sei se vai subir, eu acho que vai cair, porque com esse preço alto o pessoal vai plantar mais e quando chegar na safra que vem na soja, vai ter mais soja, então o preço vai cair. Se estão te oferecendo R$ 80 agora, agarra isso, venda o máximo que você puder, pelo menos para pagar os seus custos da próxima safra, porque são preços altamente lucrativos. No caso do milho, os preços de exportação para esta safra, a partir de agosto começa a exportação de milho, estão por volta de R$ 41 a saca. Excelente preço para o milho. Para novembro deste ano, R$ 42 a saca, preço de exportação de milho. Então, excelente preço. E para agosto do ano que vem, no milho, R$ 40 a saca. Um excelente preço. Eu acho que você tem que vender agora no mercado futuro, se você não tiver milho. Se você não tiver um comprador de milho no mercado físico, vá na Bolsa de São Paulo e venda milho a R$ 40 a saca para agosto do ano que vem, porque esse é um excelente preço. Essas são as nossas recomendações da TIF Consultoria de Curitiba. Se você quiser receber essas análises diariamente, faça uma assinatura dos nossos boletins. Boa tarde. Vamos agora então às notícias econômicas. Numa teleconferência feita hoje, nessa terça-feira, com analistas e investidores, o presidente da Petrobras, Pedro Parente, disse que a política de preços da companhia vai ser mantida e acrescentou que o governo federal entende que a relevância de manter assim, né, com essa equação econômica da política que está sendo adotada pela Petrobras. Ela está em vigor desde o ano passado. Ela prevê, essa política de preço da Petrobras, que reajustes dos combustíveis sejam feitos com maior frequência, inclusive diariamente, que a gente tem visto, né, ultimamente. Esse reajuste pode ser para mais ou para menos, refletindo as variações no petróleo, no mercado internacional e também a oscilação do dólar. Então, Pedro Parente, né, ele disse que a Petrobras vai continuar com esta política. Inclusive, ele informou que uma equipe da Petrobras, em conjunto com os Ministérios da Fazenda, Planejamento, também de Minas e Energia, participa da elaboração das medidas provisórias e do decreto que vão tratar de redução de impostos sobre o diesel. Mas, como não estão concluídas ainda, não poderia dar mais detalhes, mas reafirmou os conceitos da política de preço da Petrobras que vão continuar a ser respeitados. Como a gente sabe, né, essa política foi o que fez com que o combustível aumentasse mais por questões internacionais e também pela questão do dólar, e foi o que basicamente, né, o que motivou a greve dos caminhoneiros. Em relação a isso, um levantamento feito pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC, aponta perdas de 3,1 bilhões de reais após os dias paralisados dos caminhoneiros. Isso se considerar os impactos em 6 unidades da Federação: São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Bahia e Distrito Federal. Do total contabilizado até 28 de maio, até ontem, 1,42 bilhão se refere à perda nas vendas de combustíveis e lubrificantes. Além disso, tem também relativos à restrição de oferta de produtos hortifrutigranjeiros no ramo de hiper, supermercados e mini mercados em razão dos bloqueios nas estradas. Numa entrevista exclusiva que Blairo Maggi, que é o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, deu à Agência Brasil hoje,
ele admitiu que pode ser necessário que o governo crie algum crédito ou mecanismo para ajudar o setor agrícola, que foi muito atingido pela greve dos caminhoneiros. De acordo com o MAGE, para ajudar os produtores, o governo provavelmente vai ter que deslocar recursos de outras áreas ou projetos. Ele também falou que está reunido, né, com representantes aí de várias associações, como por exemplo das indústrias exportadoras de carne, também da Associação Brasileira de Proteína Animal, para fazer um levantamento para saber quanto é que é o prejuízo até agora em função da paralisação dos caminhoneiros nessas áreas, nesses setores agropecuários. E o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, esclareceu hoje em Brasília que o governo não vai aumentar impostos para compensar a redução de 46 centavos no preço do diesel nas bombas até o fim do ano. Contudo, ele disse que devem ser retirados benefícios fiscais de alguns setores. É aquela coisa, né, de que o governo abre mão, então, de algum tipo de recurso, né, mas ele tem que tirar ou, então, de outra forma, fazer alguma política para que esses recursos fiquem dentro do orçamento que está previsto para o governo. O ministro repetiu hoje aos senadores as ações anunciadas ontem para compensar a redução do diesel, uma medida firmada no acordo com os caminhoneiros autônomos. A categoria iniciou as paralisações no dia 21 de maio, causando aí desabastecimento, né, em vários estados e todos os problemas que a gente está acompanhando no dia a dia. Bom, em relação agora ao mercado financeiro, Bolsa de Valores hoje fechou com ganhos de 0,95% a 76.071 pontos. Nas últimas 3 semanas, aí, perdas de 9,5%. E o dólar comercial hoje subiu, cotado a R$ 3,7392 na venda. Os analistas dizem que o cenário externo tira o apetite dos investidores por risco. Mas para a gente comentar mais sobre esse assunto, também os impactos no mercado financeiro e o que a greve, a paralisação dos caminhoneiros pode trazer em termos econômicos para o país, a gente tem o prazer de receber hoje o economista Tiago Dalla Corte, que vai falar para a gente um pouco sobre esse assunto relacionado aos resultados, aos impactos que a gente tem visto, né, da greve dos caminhoneiros, exatamente na questão econômica que impacta inclusive na Bolsa de Valores. Tiago, seja bem-vindo aqui ao nosso Destaque Rural Notícias. O que podemos dizer de impactos na economia como um todo? Obrigado pelo convite, Cristiano. Boa noite aos espectadores. Realmente a situação do Brasil ela mudou muito, né, nessa última semana. Sim. Né? Nós temos que entender que esse problema que nós estamos passando hoje, ele começa no curtíssimo prazo, né? Essa última rodada ele foi criada em 2014, quando em 2014 o governo então, né, da presidente Dilma gasta um valor absurdo, né, durante o ano das reservas do governo, das reservas públicas. A despesa do governo aumenta muito e as receitas começam a cair em função da retração da atividade econômica. Uhum. A partir daí, uma analogia que a gente pode fazer é que o Brasil ele é um paciente que se encontra com hemorragia, né, no hospital. Essa hemorragia é porque os gastos do governo são mais elevados que a receita. 2015 essa relação se aprofunda, a gente continua sangrando mais nas contas públicas, né? Tudo isso leva a que a gente tenha toda uma rodada de reavaliação no risco do país pelas agências de rating. Então nós começamos a perder credibilidade de que poderíamos pagar as nossas contas. Uhum. Bem, se o Brasil perde credibilidade, né, que vai pagar suas contas, que tipo de investidor traria seu dinheiro para cá? Então a gente começa a ver 2015 o dólar subindo pela fuga desses investidores daqui e os investimentos começam a travar. Seja investimento em indústria, investimento em serviço, investimentos em maquinários, né, para o agro, enfim, a gente trava o país. Junto com esse cenário de travamento do país, nós destruímos postos de trabalho. É importante notar que de 2015 até 2017, nós fechamos mais de 300 mil empresas no país. Então, quer dizer, se a gente tem que promover o crescimento econômico, inclusão de pessoas no mercado de trabalho, enfim, a gente faz isso criando empresas, né, gerando um ambiente de estabilidade onde nós vamos criar um ambiente para que essas empresas sejam construídas ou destruídas, certo? Então, todas essas questões foram colocadas em discussão
E isso acabou levando a uma transição de governos, né? No começo de 2016, onde a gente muda do governo Dilma para o governo Temer. Sim. O governo Temer, pelo menos nas questões econômicas, ele faz o que o manual manda. Né? Fez o dever de casa, digamos assim. Exatamente, que o primeiro ponto, Cristiano, para a gente conseguir sair dessa crise é construir confiança. Nós precisamos trazer a confiança de volta, seja das famílias, para que elas se sintam confortáveis em consumir, da indústria, para que volte a investir, volte a contratar, e dos investidores que tragam seus recursos para o Brasil. O que a gente vê no primeiro semestre de 2016 é uma mudança drástica, uma melhora, né, drástica na confiança desses três elementos. Então, Sim. famílias, né, o consumidor, a indústria e os investidores passam a confiar mais no país, e o governo Temer ele se apresenta como um governo com um grande capital político, que tem que fazer essas reformas, ou seja, ele tem que conter aquela hemorragia. Né? Ele traz o Henrique Meirelles já é conhecido do mercado financeiro, foi presidente do Banco Boston, foi presidente do Banco Central com o presidente Lula em 2003, enfim, é uma pessoa que traz muita confiança para os investidores e para as indústrias, porque ele é um cara tecnicamente muito capaz de realizar essas reformas. Enfim, essas reformas, né, começaram a serem colocadas em pauta, em discussão, reforma trabalhista, reforma da Previdência, enfim, uma série, né, de tentativas de você reduzir o gasto do governo e aumentar a receita, né? Essa questão dos combustíveis também, a CID, né? A contribuição começa várias rodadas, enfim. E a gente passa de 2016 com uma melhora muito significante da confiança. O investimento ainda não aparece em 2016, né? O consumo, principalmente varejista, não volta e o emprego não aparece. Sim. Mas isso tudo estava com uma grande expectativa formada para 2017. 2017, um ano atrás, nós tivemos o Joesley Day, okay? Aquelas gravações que complicam o presidente Michel Temer, faz com que ele perca grande parte aí do seu capital político. Sim. Acompanhamos durante o segundo semestre de 2017 toda essa tentativa do governo em colocar, principalmente a reforma da Previdência em pauta, para equilibrar essas contas públicas, pelo menos no longo prazo. E as agências de risco alertando o Brasil, olha, vocês estão numa situação muito delicada e o viés é negativo. Ou seja, para melhorar a confiança. Melhorar a confiança. E aí você pode notar que o governo tentou barganhar votos e comprar voto, era aquele negócio de chegar num ponto de contar voto, quem era a favor, quem era contra, enfim, tal. Aí você consegue observar uma contradição aí no que o Brasil precisa em termos econômicos e num projetos políticos pessoais, enfim, né, de Senado e Congresso, enfim, e isso dificultou muito o diálogo. Aí nós entramos em 2018, o governo já desgastado, né, com um desgaste maior ainda em termos políticos, não consegue fazer principalmente a reforma da Previdência, a reforma trabalhista ela já nasce precisando de outra reforma, não consegue cortar os gastos no ritmo que precisava, e não consegue aumentar suas receitas. Sim. Porém, de 2017 para 2018, essa melhora no cenário internacional, né, a produção industrial no mundo, ela convergiu para um crescimento como não se observava desde 2003. Um alto crescimento industrial com inflação baixa. Isso significa que nós estamos caminhando para um crescimento mundial sustentado, né, até 2022, até 2023. Né? O Brasil entrou nessa onda, né, poderia surfar essa onda, e em 2018 os mercados iniciam eufóricos. Né? Eufóricos, a Bolsa passa o topo de 2008, né, rompe aquela resistência importante, segue avançando, vai buscar seus 86, 87 mil pontos, e a partir daí nós temos algumas rodadas interessantes. Né? O Henrique Meirelles deixa o governo, vem o Eduardo Guardia, o Henrique Meirelles se prepara, né, para tentar voos maiores, né, pessoais aí na carreira política, e o governo segue destravando esses investimentos. A atividade econômica do PIB projetado para o início do ano chegou a estar na casa de 3%. Sim. E à medida que nós vamos observando os dados no avanço do primeiro trimestre, essas revisões foram sendo colocadas para baixo. De 2,8%, 2,7%, e até que a gente chega nessa questão das greves agora. Né? Essas greves acontecem da categoria pleiteando, né, de uma maneira mais incisiva aquilo que entende
né, que seria o melhor para ela, né? A questão é como isso se coloca para o restante da economia. Né? Porque isso... É isso que a gente gostaria de entender, né? Porque a gente percebe que tem uma frustração das expectativas em relação ao Produto Interno Bruto no Brasil em 2018, apesar de 2019 continuar. Você acredita que vai ter esse impacto neste ano maior, vai continuar nessa? O que a gente pode pensar? Eu acho que você é muito feliz na colocação porque você puxou para o ponto correto. A questão é o que vão acontecer com as expectativas de crescimento para os próximos meses, ou seja, como nós vamos... Porque nós arranhamos a atividade econômica. Você bem leu antes aí, bilhões de prejuízos aqui, 2 bilhões aqui, 6 bilhões aqui, 10 bilhões aqui. Sim. Isso você estava focando na questão do agro. Né? Agora a gente tem toda a indústria metal-mecânica, toda a indústria de serviços, né? Varejo, enfim, tal. É uma infinidade. Então, quer dizer, não tem como a gente dizer o seguinte, ó, quem vai ganhar, quem vai perder. Sim. A gente até brinca que a presidenta, né, Dilma era uma profeta, que ela dizia lá, nem quem ganhar, nem quem perder vai ganhar ou vai perder. Vai todo mundo perder. E realmente é isso que acontece. Perdeu o dono de estabelecimentos de alimentação, que vendeu menos, o varejista, né, vendeu menos, então o comércio em geral, a indústria perde, o serviço de saúde perde, o paciente no hospital perde. Então a atividade econômica perde. Quem está procurando emprego para tentar se recolocar no mercado de trabalho perde também, porque com essa revisão dos investimentos e travando investimentos, o mercado de trabalho ele também fica mais restrito. Só que esse cenário brasileiro ele acontece junto com uma piora do cenário internacional. Quer dizer, o que se questiona lá fora hoje é que se a gente vai ter bolha, se existe uma bolha no mercado financeiro ou não. A última vez que o mercado americano apresentou uma correção forte, né, dos seus índices e mergulhou numa crise em 2008, eles encontraram a economia brasileira forte. Né? A economia brasileira estava equilibrada, gerava superávites, a gente estava num cenário de emprego elevado. Tudo isso fez com que o presidente Lula na época dissesse, é uma marolinha. Né? Hoje é diferente. Hoje, se a gente pega essa revisão de expectativas e o Boletim Focus mostrou já na segunda-feira que a perspectiva do PIB de 2,5 já cai para 2,37. Sim. Okay? Então, quer dizer, a atividade econômica enfraquecendo a cada nova rodada de discussões. Então, quer dizer, as percepções não são boas. Se a gente pega uma realização mais forte dos mercados americanos, onde o investidor fuja dos mercados de risco e pare de injetar dinheiro nas economias emergentes, nós estamos caminhando para travar a atividade econômica como nós travamos entre 2015 e 2016, que acabou culminando na queda da presidente Dilma até então. Né? Então, o cenário ele é muito delicado. A situação brasileira hoje é uma situação frágil, é uma situação onde nós não temos mais o grau de investimento, o Brasil é considerado um país de grau especulativo, as nossas empresas elas estão lutando para conseguir entregar algum resultado, e esse primeiro trimestre de 2018, esses dados que foram, os balanços que foram entregues entre final de abril e começo de maio, até então eram muito bons. As empresas estavam apresentando resultados em linha do que se via em 2014. Então a atividade econômica estava melhorando. Essa greve, o que a gente tem aqui é que para tudo. Né? Vai se rever investimento, vai se rever gastos, as famílias, né, vão consumir menos e os dados econômicos vão mostrar isso nas próximas rodadas. Né? O que a gente esperaria, o que poderia ser positivo, né? Ações do governo que trouxessem uma melhora na atividade econômica, é isso que a gente precisa ver. Vai acontecer alguma flexibilização, onde é que pode ser estimulado, o Brasil consegue se inserir nessa dinâmica da economia internacional se não houver uma bolha lá fora, então o momento é delicado e o momento é de atenção. Tiago, muito obrigado por essa análise e volte mais vezes para a gente conversar aqui no nosso Destaque Rural Notícias. Muito obrigado. Ok, obrigado. Eu agradeço o convite, Cris. Vamos agora ao clima. A gente começa então com o clima na região sul do Brasil. A previsão para quarta-feira, amanhã, dia 30 de maio.
Previsão, a gente percebe ali que há possibilidade de começar uma chuva, né, mais lá para a parte sul do Rio Grande do Sul. Então, a previsão diz assim: frente fria provoca aumento de nuvens e chuva a partir da tarde no sul e também no sudoeste do Rio Grande do Sul. No decorrer do dia, as nuvens aumentam e chove também no centro-oeste e leste do Rio Grande do Sul. As demais áreas do sul têm tempo aberto sem chuva. Os ventos sopram intenso. Para amanhã, quarta-feira, agora na região centro-oeste. Massa de ar seco ainda predomina sobre o centro-oeste do Brasil, deixando o tempo aberto na região. À tarde, com aquecimento, a umidade do ar diminui de forma significativa. Vamos agora às cotações. E a gente começa com as cotações, começando com o farelo de soja em Ponta Grossa. O valor da cotação de hoje, 29 de maio, R$ 1.540. Em Paranaguá, R$ 1.560. Soja saca em Passo Fundo, R$ 82,00. Paranaguá, R$ 86,50. Rio Grande, R$ 86,00. E em Rondonópolis, R$ 76,00. Agora o milho, saca Ponta Grossa, R$ 42,00. Passo Fundo, R$ 42,00. E Rondonópolis, R$ 29,00. O trigo, Santa Rosa, R$ 850,00. Dourados, R$ 1.090. Cascavel, R$ 1.000, em Carazinho, R$ 850,00. Agora o arroz em casca, em Pelotas, R$ 36,75. Arroz em casca em Cachoeira do Sul, R$ 37,10. Arroz em casca em Jaraguá, R$ 34,50. O feijão carioca em Ponta Grossa, R$ 107,50. O feijão preto em Santa Maria, R$ 115,00. E o feijão preto em Lagoa Vermelha, R$ 115,00. O boi gordo em Barretos, R$ 137,00 a arroba. Boi gordo no Rio Grande do Sul, R$ 4,85 o quilo. O boi gordo em Tocantins, R$ 126,00 a arroba. O suíno vivo, no interior do Rio Grande do Sul, R$ 2,83. No estado, R$ 2,77. O frango vivo no Rio Grande do Sul, R$ 2,40. O frango vivo em São Paulo, R$ 2,50. Agradecemos a sua audiência por ter estado aqui junto com a gente no Destaque Rural Notícias, as informações do dia no agronegócio, também na economia, a previsão do tempo e as cotações. Lembrando que você pode continuar participando do nosso programa, acompanhando nas redes sociais, sempre às 18 horas ao vivo, de segunda a sexta-feira, e também depois o programa gravado que você pode assistir todos os dias aqui no Destaque Rural Notícias. Uma boa noite e a gente volta amanhã.